O estilhaçar da taça de champanhe no mármore não foi o som que mudaria tudo. Não. O que paralisou a elite de São Paulo e selou o destino de um casamento foi a gargalhada fria que se seguiu. Graça Teixeira Holloway estava parada na entrada do baile de gala mais exclusivo da cidade, grávida de 6 meses, observando uma loira deslumbrante escarnecer de seu vestido simples na frente de centenas de convidados ricos. O golpe final? Seu marido, o homem que prometeu amá-la e protegê-la, apenas riu e se afastou. Aquela mulher, a amante, e ele não tinham ideia de com quem estavam realmente lidando. Graça guardava um segredo tão colossal que, quando fosse revelado naquele palco, o rosto de seu marido ficaria pálido, o sorriso da amante congelaria e morreria, e o salão inteiro mergulharia em um silêncio atordoado. Porque a esposa grávida que eles desprezaram como uma coitada valia mais do que todos naquela sala juntos. Esta é a história de como uma humilhação pública se tornou a revelação mais satisfatória do ano, de como uma mulher que eles pensavam não ter opções revelou ter todo o poder, patrocínios corporativos, coisas assim. E você a conheceu antes desta noite? Graça hesitou. Não, Bruno, seu marido, a mencionou algumas vezes, sempre muito profissional, muito organizada, muito impressionante. As palavras tinham um sabor amargo. Raquel, sua amiga, fez um som que indicava claramente o que pensava daquilo. No palco, alguém estava testando o microfone. O feedback guinchou brevemente antes de ser cortado. O ruído ambiente na sala começou a se acalmar enquanto as pessoas encontravam seus lugares. Graça observou Bruno seguir para uma mesa perto da frente. A mesa 3, a mesa dos principais doadores e membros do conselho. Verônica Cortes sentou-se ao lado dele, não em frente, mas ao lado. As cadeiras estavam perto o suficiente para que seus ombros quase se tocassem. O peito de Graça apertou. Respire, Raquel disse baixinho. Graça inalou pelo nariz, exalou pela boca, do jeito que sua obstetra a ensinara, do jeito que ela vinha praticando para o parto. Ela só não esperava precisar da técnica para sobreviver a um baile de gala. Eles caminharam para a luz do entardecer. Graça, Henrique, seu irmão, Raquel e a pequena Eleonor, sua filha. Uma família construída não apenas pelo sangue, mas pela escolha, pelo amor, pelo compromisso com a verdade e a autenticidade e a justiça. Atrás deles, o edifício da Fundação Eleonor Teixeira erguia-se imponente, um monumento ao legado de Eleonor, uma promessa do trabalho à frente. À frente deles, a cidade de São Paulo se espalhava em toda a sua beleza complexa, cheia de necessidade e oportunidade, cheia de pessoas trabalhando com recursos inadequados para construir comunidades melhores, cheia de possibilidades. Graça respirou fundo, sentiu o peso de sua filha contra o peito, sentiu o apoio de seu irmão ao seu lado, sentiu a força que havia encontrado ao escolher a si mesma. Ela era a filha de Eleonor Teixeira. Ela era a mãe da pequena Eleonor. Ela era Graça, plenamente ela mesma, sem desculpas, sem se esconder. E isso era mais do que suficiente. Era tudo. E essa é a história de Graça, uma mulher que escolheu a si mesma, que escolheu a verdade em vez do conforto, que escolheu a autenticidade em vez da aceitação. Se esta história ressoou em você, se você já se sentiu invisível, subestimada ou pressionada a se diminuir para o conforto de outra pessoa, eu adoraria ouvir sua opinião nos comentários. Compartilhe seus pensamentos. Compartilhe suas próprias experiências. Vamos construir uma comunidade de pessoas
que se recusam a se esconder. E se você gostou desta história, por favor, clique no botão curtir. Isso ajuda mais pessoas a encontrar estas narrativas de força, transformação e escolha pessoal. Inscreva-se no canal para mais histórias sobre mulheres que se recusam a aceitar menos do que merecem. Histórias sobre coragem, autenticidade e o poder que advém de ser plenamente você mesma. Compartilhe isto com alguém que precise ouvir. Todos nós conhecemos alguém que está se diminuindo pelo conforto de outra pessoa. Talvez esta história seja o empurrão que eles precisam para parar de se esconder. Obrigado por acompanhar a jornada de graça. Obrigado por estar aqui. E lembre-se, você é o suficiente exatamente como você é. Você não precisa esconder sua verdade para merecer amor. Nos vemos na próxima história. Até então, escolha a si mesma. Escolha a autenticidade. Escolha a coragem. Cuide-se. As luzes diminuíram ligeiramente. Um homem de smoking subiu ao palco. O senador Roberto Diniz. Graça o reconheceu das fotografias. Ele era o presidente honorário do Gala, um antigo apoiador do hospital. Boa noite a todos. A voz do senador Diniz ecoou pelo sistema de som. Bem-vindos ao 25º Gala Beneficente Anual do Hospital Metropolitano. Aplausos encheram o salão. Graça aplaudiu automaticamente, suas mãos se movendo sem pensar. Hoje, celebramos não apenas o incrível trabalho do Hospital Metropolitano, mas o espírito generoso desta comunidade, o senador continuou. Os fundos arrecadados aqui esta noite apoiarão programas cruciais, expandirão os serviços para populações carentes e salvarão vidas. Mais aplausos. Graça sentia-se desconectada de tudo, como se estivesse assistindo de um lugar distante. O bebê chutou. Ela pressionou a mão contra o movimento, sentindo a pequena vida dentro dela, sua filha. Ela sabia que era uma menina, embora ela e Bruno tivessem decidido não saber o sexo. Mas Graça sabia, da mesma forma que sabia quando ia chover, da mesma forma que sabia quando algo estava errado. E algo estava muito errado. Ela olhou novamente para o outro lado do salão. Bruno estava inclinado em direção a Verônica, sussurrando algo. Verônica riu, a mão no braço dele. O celular de Graça vibrou. Ela checou, bloqueou, desbloqueou, bloqueou. Nada de importante, apenas o mundo dela desmoronando silenciosamente. Mas Graça nem sempre foi a mulher que engolia as palavras. O senador Diniz se alongava sobre parcerias comunitárias e filantropia transformadora. Graça mal o ouvia. Sua mente já havia recuado, puxada pela corrente da memória para uma versão diferente de si mesma. Uma versão que parecia impossivelmente distante agora. 3 anos atrás, final da primavera, as flores de cerejeira caíam como neve. Graça fechou os olhos e se permitiu lembrar. Ela estava trabalhando no Fundo Comunitário Rio Pinheiros há pouco mais de 1 ano, coordenadora de programas. A pessoa que revisava pedidos de subsídio, realizava visitas de campo, escrevia relatórios que ninguém importante jamais lia. Era um bom trabalho, significativo, o tipo de trabalho que sua mãe a havia ensinado a valorizar acima de tudo. Sua mãe, Eleonor Teixeira. A garganta de Graça apertou com o pensamento. Eleonor havia morrido há 5 anos. Câncer de pâncreas. 6 semanas do diagnóstico ao funeral. Graça tinha 24 anos, ainda na pós-graduação, ainda tentando descobrir quem queria ser. Sua mãe havia deixado tudo para ela. Bem, metade de tudo. Henrique, o irmão mais velho de Graça, ficou com a outra metade. Tudo
acabou sendo substancialmente mais do que Graça jamais imaginou. Eleonor Teixeira era uma bilionária. Não do tipo chamativo que compra iates e dá festas. Do tipo discreto que vivia de forma simples, investia com sabedoria e doava com generosidade. Ela construiu sua fortuna através de investimentos em tecnologia na década de 1990 e passou o resto de sua vida tentando doá-la com responsabilidade. A Fundação Eleonor Teixeira, ativos superiores a 400 milhões, doações anuais de mais de 20 milhões de dólares. Focada em educação, saúde e oportunidade econômica para comunidades carentes. Graça e Henrique herdaram tudo. Eles concordaram imediatamente em manter a abordagem da mãe. Viver simplesmente. Doar generosamente. Trabalhar em silêncio. Não chamar a atenção. Não se tornarem aquelas pessoas, as que pensavam que o dinheiro as tornava melhores do que os outros. Henrique mudou-se para o Rio de Janeiro para gerenciar os investimentos da fundação. Graça permaneceu na área, aceitando um emprego no setor de ONGs para entender o campo por dentro. Ela usava o nome de solteira profissionalmente, Teixeira, mas o mantinha separado de sua vida pessoal. Ela queria ser normal, queria relacionamentos reais, queria ser amada por ela, não por sua conta bancária. E então ela conheceu Bruno. Graça abriu os olhos. A memória era tão vívida que ela quase podia sentir o cheiro da cafeteria onde eles conversaram pela primeira vez. Ele quase podia provar o latte superfaturado que estava bebendo. Bruno trabalhava na Monteiro e Santos, um escritório de advocacia corporativo de médio porte. Ele foi à fundação para discutir uma possível parceria. Ele queria patrocinar alguns programas comunitários, associar o nome de sua firma a boas causas. Ele foi charmoso, atencioso, interessado em suas opiniões sobre o trabalho sem fins lucrativos, sobre as necessidades da comunidade, sobre o que realmente fazia a diferença. Ele a convidou para jantar. Ela aceitou. 6 meses de namoro, ele nunca perguntou sobre a família dela. Nunca questionou por que ela morava em um apartamento modesto quando claramente tinha uma boa educação. Nunca se perguntou por que ela dirigia um Honda antigo e usava roupas simples. Ele via uma trabalhadora de ONG, alguém sério e idealista, alguém que se importava mais com o significado do que com o dinheiro. Ele se apaixonou por essa versão dela. Ou assim ela pensava. Eles se casaram no cartório, cerimônia pequena, apenas alguns amigos. Henrique voou do Rio, sua expressão cuidadosamente neutra o tempo todo. Ele puxou Graça de lado depois. Você tem certeza disso? Ele perguntou. Eu o amo, Graça respondeu. Ele sabe? Ela sabia o que Henrique queria dizer. Ele sabe quem você realmente é? Ele sabe sobre o dinheiro? Eu quero que ele me ame, ela disse. Apenas a mim. Henrique a abraçou. Tudo bem, mas Grace, se ele te amar, ele amará você por completo. Você não deveria ter que se esconder. Graça ignorou suas preocupações. Bruno a amava. Isso era suficiente. Exceto que agora, sentada naquele salão com a barriga inchada e o coração doendo, Graça se perguntava se Bruno a havia conhecido de verdade. Senhoras e senhores, iniciaremos nosso serviço de jantar em breve, o senador Diniz anunciou. Por favor, aproveitem a noite e obrigado novamente por seu apoio generoso. As luzes se acenderam um pouco. Garçons começaram a circular com as entradas. Raquel se inclinou para Graça. Você está bem? Parecia a quilômetros de distância. Só pensando, Graça disse. Sobre? Graça balançou a cabeça. Nada importante. Mas isso era uma mentira. Era tudo o que importava. A fundação de seu casamento, as escolhas que ela havia feito,
os segredos que ela havia guardado. Ela nunca havia contado a Bruno sobre o dinheiro. Nunca havia lhe contado que era filha de Eleonor Teixeira. Nunca havia lhe contado que seu trabalho na fundação era parcialmente financiado pela riqueza de sua própria família. Ela manteve seu nome de solteira no trabalho. Graça Teixeira, coordenadora de programas. Em casa, ela era Graça Holloway, a esposa de Bruno. Duas identidades separadas. Duas vidas separadas. Pareceu romântico no início, como se estivesse protegendo algo precioso, mantendo o amor deles puro e não contaminado por considerações materiais. Agora, parecia apenas tolice. Seu telefone vibrou. Ela o checou automaticamente. Bloqueou. Desbloqueou. Bloqueou. Uma mensagem de texto de Bruno. Estou sentado com os membros do conselho. Oportunidade de networking. Você entende, não é? Ela encarou a mensagem. 3 anos de casamento e ele ainda não perguntava. Ele dizia. Assumia que ela entenderia. Assumia que ela ficaria bem. Graça respondeu. Tudo bem. O que mais ela poderia dizer? Raquel conversava com outra pessoa na mesa. Graça deveria se juntar à conversa. Deveria fazer networking. Deveria estar presente. Em vez disso, ela observou Bruno do outro lado do salão. Ele havia pedido vinho. Vinho caro, provavelmente. O tipo que ele gostava para impressionar clientes. Verônica disse algo que fez a mesa inteira rir. A mão de Bruno estava na mesa perto da dela. Não se tocando, mas perto. A mãe de Graça costumava dizer que a verdade era menos sobre palavras e mais sobre proximidade, sobre quem estava onde, sobre a mão de quem estava perto da de quem. O bebê chutou novamente. Graça colocou as 2 mãos na barriga, sentindo o movimento. Sua filha, crescendo dentro dela, completamente dependente de Graça para protegê-la, provê-la, amá-la. Que tipo de exemplo Graça estava dando? O que ela estava ensinando à filha sobre valor próprio, sobre dignidade, sobre exigir respeito? A salada chegou à mesa, rúcula com nozes caramelizadas e queijo de cabra. Graça pegou o garfo e deu uma pequena mordida. Não tinha gosto de nada. Você precisa comer, Raquel disse, percebendo. Pelo bebê. Graça assentiu e deu outra mordida. Mastigou mecanicamente. Engoliu. Do outro lado do salão, Verônica inclinou-se perto de Bruno, sussurrando algo. Ele sorriu. Aquele sorriso, o que Graça costumava pensar que era reservado a ela. Seu celular vibrou novamente. Ela checou. Bloqueou. Desbloqueou. Bloqueou. Henrique, na cidade amanhã. Almoço? Precisamos discutir assuntos da fundação. O coração de Graça acelerou. Henrique nunca aparecia na cidade de repente. Ele agendava visitas com semanas de antecedência. Coordenava com reuniões da fundação. Fazia agendamentos com consultores financeiros. E como às vezes as pessoas que te subestimam te dão o maior presente. A chance de provar exatamente quem você é. Fiquem comigo, porque o que acontece a seguir fará você aplaudir. Isso é mais do que vingança. É sobre uma mulher que finalmente parou de se esconder e começou a viver. Vamos começar. O estilhaçar da taça de champanhe se deu antes mesmo que Graça ouvisse as palavras. Fragmentos de cristal se espalharam pelo mármore da entrada do Grand Hotel Marco, capturando a luz de uma dúzia de lustres suspensos. Graça Holloway parou, a mão instintivamente movendo-se para sua barriga arredondada. Ah, querida, você se perdeu a caminho do check-in de voluntários. A voz cortou o ruído ambiente. Cortante. Má. Deliberadamente alta o suficiente para se propagar. Graça levantou o olhar e encontrou uma mulher bloqueando seu caminho. Ela respondeu à mensagem de texto. Tudo bem?
3 pontos apareceram, indicando que ele estava digitando. Desapareceram. Reapareceram. Desapareceram. Finalmente. Falamos amanhã. Graça pousou o telefone. Suas mãos tremiam ligeiramente. Graça! A voz de Raquel interrompeu seus pensamentos. Querida, você está pálida. Precisa ir embora? Eu posso te levar para casa. Não, Graça disse automaticamente. Estou bem, só cansada. Você tem permissão para estar cansada. Você está gerando um ser humano. Graça sorriu fracamente. Preciso ficar. Pelos prêmios. Nós nomeamos vários programas para financiamento. Eu devo estar aqui. Era a verdade. Mas também era mais fácil do que admitir que ela não queria ir para casa para um apartamento vazio e se perguntar onde Bruno estava. Não queria encarar o crescente abismo entre quem ela pensava que era e quem ela realmente era. Então ela ficou. Ela comeu sua salada, fez conversas educadas com os outros em sua mesa, sorriu quando apropriado e assentiu nos momentos certos. Mas por dentro, algo fundamental havia mudado. A verdade importa menos que o momento certo, sua mãe costumava dizer. Você pode dizer às pessoas quem você é 1000 vezes, mas elas só ouvirão quando estiverem prontas. Graça estava começando a se perguntar se Bruno estaria pronto algum dia. E mais importante, ela estava começando a se perguntar se isso importava mais. O prato principal chegou com precisão teatral. Garçons em uniformes impecáveis deslizavam entre as mesas, apresentando pratos de salmão em crosta de ervas com vegetais assados e risoto de açafrão. A apresentação era linda, as porções eram pequenas. Tudo na noite era projetado para parecer generoso, enquanto permanecia cuidadosamente controlado. Graça cortou seu salmão. A faca se moveu suavemente através da carne macia. Ela deveria estar com fome. Ela estava comendo por 2, afinal. Mas seu estômago estava apertado e agitado. Raquel estava absorta em uma conversa com a mulher da ONG de mentoria. Algo sobre garantir financiamento adicional para programas pós-escola. Graça deveria estar ouvindo, deveria estar fazendo anotações mentais, deveria estar fazendo seu trabalho. Em vez disso, sua atenção continuava se desviando para a mesa 3. Bruno estava comandando a cena. Ela podia ver isso mesmo à distância. O jeito que as pessoas se inclinavam quando ele falava. O jeito que ele gesticulava com a taça de vinho, confiante e imponente. Ele sempre foi bom nisso. A performance do sucesso. Verônica estava sentada ao lado dele, sua postura perfeita, seu sorriso brilhante. Ela tocou o braço de Bruno novamente, enquanto fazia uma observação para o homem do outro lado dela. Bruno não se afastou. O celular de Graça vibrou. Ela o pegou automaticamente. Bloqueou. Desbloqueou. Bloqueou. Nenhuma nova mensagem. Ela o pousou e se forçou a dar uma mordida no salmão. Estava perfeitamente cozido. Tinha gosto de serragem. Com licença, Graça murmurou para Raquel. Preciso usar o banheiro. Raquel olhou para ela, a preocupação piscando em seu rosto. Quer que eu vá com você? Estou bem, é só bexiga de grávida. Graça forçou um sorriso. É constante. Ela empurrou a cadeira para trás cuidadosamente, atenta à sua barriga. Ficar em pé exigia esforço. Tudo exigia esforço hoje em dia. Ela ajeitou seu vestido azul marinho e seguiu em direção ao corredor onde ficavam os banheiros. O barulho do salão diminuiu enquanto ela caminhava. Seus saltos clicavam no mármore. Ela passou por outros convidados que seguiam na mesma direção. Uma mulher de vestido prateado. Um homem checando o telefone. Todos se movendo através de suas próprias realidades cuidadosamente construídas. Graça dobrou uma esquina para um corredor de serviço. Mais silencioso aqui.
A equipe usava esta área para acessar a cozinha e os depósitos. Ela conhecia o layout de seu trabalho de planejamento de eventos. Os banheiros ficavam logo à frente. Confia em mim, Lisa. Bruno já está falando com Marcos sobre advogados de divórcio. Graça parou de andar. A voz vinha da próxima esquina. Feminina, familiar. Verônica. O coração de Graça começou a bater forte. Ela deveria dar meia volta. Deveria voltar pelo caminho que veio. Não deveria ouvir uma conversa particular. Ela não se moveu. Não, ela não tem ideia. Verônica continuou. Ele está sendo esperto, esperando o bebê nascer. Dessa forma, ele tem vantagem nas negociações de custódia. O bebê é o bilhete de refeição dele. Verônica disse, sua voz pingando satisfação. Ela não tem nada. Sem dinheiro de família, sem trajetória de carreira, sem opções. Ele vai oferecer um acordo mínimo e ela vai aceitar, porque que escolha ela tem? Ela está prestes a ser uma mãe solteira sem sistema de apoio. O bebê chutou. Forte, como se protestasse contra as palavras. Bruno disse que ela era conveniente na época. Jovem, impressionável, fácil de gerenciar. Mas agora, ele precisa de uma esposa que possa realmente ajudar na carreira dele. Alguém com conexões. Alguém que pertença a salas como esta. A garganta de Graça se fechou. Ela não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Não conseguia processar o que estava ouvindo. Enfim, eu preciso voltar. Verônica disse. Te ligo amanhã. Sim, eu sei. Não é perfeito? Bruno Holloway, solteiro elegível. Bem, ele será em breve. Passos se aproximaram. Graça se forçou a se mover, deslizando para o banheiro feminino antes que Verônica pudesse dobrar a esquina e vê-la. O banheiro estava vazio, elegante, todo em mármore e acessórios dourados e iluminação suave. Graça cambaleou para a cabine mais próxima e se trancou. Ela sentou-se no vaso sanitário fechado, ainda totalmente vestida, suas mãos pressionadas contra a barriga. O bebê chutou novamente. E de novo, respondendo ao coração acelerado de Graça, sua respiração superficial. Seu pânico. Está tudo bem? Graça sussurrou. Estamos bem. Mas eles não estavam bem. Bruno estava planejando se divorciar dela. Já estava planejando. Já estava falando com advogados. Via o bebê deles como vantagem. Via Graça como conveniente e fácil de gerenciar. 3 anos de casamento. 3 anos acreditando que era amada. Conveniente. Fácil de gerenciar. Sem dinheiro de família. Graça pressionou o punho contra a boca para abafar o som que ameaçava escapar. Não um soluço. Algo mais profundo. Algo que vinha de um lugar que ela estava evitando cuidadosamente há meses. Ela sabia que algo estava errado. Tinha sentido isso no jeito que Bruno olhava para ela agora. O jeito que ele se esquecia de perguntar sobre o dia dela. O jeito que ele agendava reuniões durante seus exames médicos e encolhia os ombros quando ela mencionava isso. Mas saber que algo estava errado e ouvir isso confirmado em termos tão brutais eram 2 coisas diferentes. Uma mulher entrou no banheiro, saltos altos clicando no mármore. Uma porta de cabine abriu e fechou a 2 de distância. Graça prendeu a respiração, tentando silenciar até mesmo sua existência. A voz de sua mãe ecoou em sua memória. A verdade importa menos que o momento certo. Graça estava esperando o momento certo para contar a Bruno sobre o dinheiro. Esperando até que o casamento estivesse mais forte. Esperando até que o bebê nascesse. Esperando por um momento perfeito que nunca viria. Porque Bruno nunca quis saber a verdade. Ele queria a versão dela que se encaixava na narrativa dele. A esposa conveniente. A parceira gerenciável. A mulher sem opções. A outra mulher saiu do banheiro.
Graça permaneceu sentada, olhando para o fundo da porta da cabine. Alguém havia riscado um grafite na tinta. Jéssica ama Marcos. Um coração desenhado com uma chave. O celular de Graça vibrou em sua bolsa. Ela o puxou com as mãos trêmulas. Desbloqueou. Bloqueou. Desbloqueou. Uma mensagem de texto de Bruno. Onde você está? A cerimônia de premiação vai começar em breve. Não. Você está bem? Não. Você precisa de alguma coisa? Apenas. Onde você está? Porque a localização dela importava mais do que o bem-estar dela. Graça digitou. Banheiro. Volto logo. Ela se levantou lentamente. Sua reflexão no acessório de metal polido da cabine parecia distorcida. Distorcida, como se estivesse se vendo através d'água. Ela saiu da cabine e foi para a pia. Correu água fria em seus pulsos. Salpicou um pouco em seu rosto, tentando não estragar sua maquiagem mínima. Pressionou papel toalha úmido contra suas bochechas coradas. Outra mulher entrou no banheiro, mais velha, elegante. Ela olhou para Graça com o desinteresse prático de alguém que tinha visto inúmeras mulheres chorando em banheiros em eventos formais. Você está bem, querida? A mulher perguntou, seu tom perfunctório. Bem, Graça disse automaticamente. Só hormônios da gravidez. A mulher sorriu tensa e desapareceu em uma cabine. Graça olhou para si mesma no espelho. Realmente olhou. Ela viu uma mulher em um vestido azul marinho simples. Uma mulher com tornozelos inchados e olheiras. Uma mulher que vinha trabalhando em tempo integral enquanto gerava um ser humano. Uma mulher que se convenceu de que o amor era suficiente. Mas ela também viu outra coisa. Algo que ela havia esquecido que estava lá. A filha de Eleonor Teixeira. Graça secou as mãos cuidadosamente. Reapresentou o batom. Ajeitou o vestido. A verdade importa menos que o momento certo. Talvez fosse hora de reconsiderar qual verdade precisava ser contada. E para quem? Ela voltou para o salão com a cabeça erguida e o coração em pedaços. O salão havia se transformado enquanto Graça estava fora. As luzes haviam diminuído ainda mais, deixando apenas o palco intensamente iluminado. A sobremesa havia sido servida em sua ausência. Algo de chocolate com folha de ouro e framboesas. Raquel já havia comido a dela. Aí está você, Raquel disse, enquanto Graça voltava para sua cadeira. Eu estava prestes a enviar uma equipe de busca. Tudo bem? Bem, Graça disse. A mentira veio facilmente agora, suave e praticada. Só precisei de 1 minuto. Raquel estudou o rosto dela. Você está pálida. Estou sempre pálida. Graça pegou o garfo de sobremesa, embora a ideia de comer a enjoasse. O que eu perdi? O senador Diniz fez um discurso sobre o impacto comunitário. Muito apaixonado. Muito longo. Raquel fez uma pausa. Graça, você tem certeza de que está bem? Você parece que viu um fantasma. Alto, loira, envolta em um vestido que provavelmente custa mais do que o meu salário mensal. Verônica Cortes. Me desculpe, Graça conseguiu dizer. Eu só presumi. Pois é, você sabe o que dizem sobre presumir. Graça deu uma pequena mordida no chocolate. Era rico e doce e não tinha gosto de nada. Quando os prêmios começam? A qualquer minuto. O senador está terminando seus comentários. Graça assentiu e se forçou a focar no palco. O senador Diniz estava no pódio, seu cabelo prateado brilhando sob as luzes. Ele falava sobre o poder da filantropia. Palavras nobres, palavras verdadeiras, palavras pelas quais Graça havia passado anos tentando viver. Ela queria usar o dinheiro de sua mãe com sabedoria, em silêncio, sem chamar a atenção ou esperar reconhecimento. Ela queria provar que a riqueza podia ser uma ferramenta para o bem, não apenas um símbolo de status.
e em algum momento ela se convenceu de que esconder sua riqueza a tornava virtuosa, a tornava autêntica, a tornava digna de amor. Mas talvez isso apenas a tornasse conveniente, fácil de gerenciar. Bruno ainda estava na mesa 3, agora absorto em uma conversa com um homem mais velho que Graça reconheceu como membro do conselho do hospital. Verônica havia desaparecido, provavelmente para o banheiro ou para coordenar algo nos bastidores. Coordenadoras de eventos nunca conseguiam realmente desfrutar dos eventos que planejavam. Graça sentiu um breve e amargo lampejo de simpatia antes de se lembrar da voz de Verônica ao telefone. O bebê é o bilhete de refeição dele. A simpatia se desvaneceu. Senhoras e senhores, a voz do senador Diniz ecoou pelo sistema de som, puxando Graça de volta ao presente. É agora minha grande honra começar nossa cerimônia de premiação. Hoje, reconhecemos indivíduos e organizações que exemplificam o espírito de serviço comunitário e generosidade transformadora. Aplausos encheram o salão. Graça aplaudiu automaticamente, suas mãos se movendo enquanto sua mente corria para outro lugar. Nosso primeiro prêmio desta noite é o Prêmio de Destaque em Serviço Comunitário, o senador continuou. Esta honra reconhece uma organização que demonstrou um compromisso excepcional em melhorar os resultados de saúde em comunidades carentes. Graça se endireitou ligeiramente. O Fundo Comunitário Rio Pinheiros havia nomeado 3 organizações para este prêmio. Ela mesma havia escrito as cartas de nomeação. O senador começou a descrever a organização vencedora, uma clínica gratuita que atendia comunidades de imigrantes. Graça os conhecia bem. Eles faziam um excelente trabalho com recursos limitados. Eles mereciam o reconhecimento. Ela aplaudiu quando eles aceitaram o prêmio. Sentiu a estranha desconexão de se importar profundamente com algo, enquanto sua vida pessoal desmoronava ao seu redor. Seu celular vibrou. Ela checou antes que pudesse se conter. Bloqueou. Desbloqueou. Bloqueou. Henrique, almoço amanhã no Café do Rio, 12:00. Importante. A urgência naquela única palavra, importante, apertou o peito de Graça. Henrique, você está bem? Graça encarou a mensagem. Como ele sabia? Ela digitou, falamos amanhã. Usar as palavras dele contra ele era satisfatório de uma maneira pequena e mesquinha. Nosso próximo prêmio, o senador Diniz anunciou, reconhece a inovação na prestação de cuidados de saúde. Mais aplausos. Outra organização com a qual Graça havia trabalhado. Mais pessoas boas fazendo um bom trabalho. Raquel se inclinou. Você está fazendo aquela coisa de novo. Que coisa? A coisa do telefone. Bloquear, desbloquear, bloquear. A voz de Raquel era gentil, mas firme. Fale comigo. Graça balançou a cabeça. Não aqui, não agora. Então quando? Eu não sei. Graça pousou o telefone deliberadamente, virado para baixo na mesa. Eu só preciso passar por esta noite. Tudo bem? Raquel apertou a mão dela brevemente. Mas eu estou aqui sempre que você estiver pronta. Graça assentiu, não confiando em sua voz. No palco, o senador Diniz havia passado para a próxima categoria de prêmio. Graça tentou se concentrar, mas sua mente continuava voltando às palavras de Verônica. Bruno já está falando com Marcos sobre advogados de divórcio. Marcos Antunes, sócio de Bruno, um advogado de divórcio. Graça tinha conhecido Marcos várias vezes. Ele esteve no casamento deles. Ele veio a jantares. Ele sempre foi amigável e charmoso e totalmente profissional. Ele sabia? Marcos estava discutindo os planos de Bruno de se divorciar dela enquanto apertava a mão dela e perguntava sobre a gravidez. O bebê chutou, como se lembrando Graça de sua presença,
do que importava, de quem precisava de proteção. Graça pressionou a mão contra o movimento, sentindo o firme empurrão de um pequeno pé ou punho. Sua filha, crescendo mais forte a cada dia, completamente inconsciente da tempestade que se formava ao seu redor. O que Graça diria à filha um dia? Como ela explicaria isso? Como ela descreveria as escolhas que fez, os segredos que guardou, as maneiras como ela falhou em exigir respeito? Verônica reapareceu, deslizando de volta para seu assento na mesa 3. Bruno disse algo a ela. Ela riu e tocou o braço dele novamente. Graça os observou. Ela não desviou o olhar. Ela viu o que estava se recusando a ver há meses. O jeito que Bruno se inclinava em direção a Verônica, o jeito que o corpo dele se angulava na direção dela, o jeito que a atenção dele permanecia focada nela, mesmo quando ele estava ostensivamente falando com outra pessoa, o jeito que ele nunca procurava graça na multidão. Senhoras e senhores, a voz do senador Diniz cortou os pensamentos de Graça. Antes de continuarmos com nossos prêmios planejados, gostaria de reservar um momento para apresentar uma adição muito especial ao programa desta noite. Algo em seu tom fez Graça se concentrar. Uma mulher estava subindo ao palco. Graça a reconheceu instantaneamente. A juíza federal Margarida Siqueira. Juíza federal, defensora dos direitos civis, e alguém que Graça não via há mais de 2 anos. Alguém que sabia exatamente quem Graça era. O coração de Graça começou a bater forte por uma razão totalmente diferente. A juíza Siqueira tem sido amiga deste hospital por muitos anos, o senador Diniz explicou. Mas esta noite ela está aqui por uma razão diferente. Ela está aqui para apresentar um novo prêmio, que honra um legado de generosidade silenciosa e impacto transformador. Graça apertou as bordas da mesa. Não, não esta noite. Não agora. Não assim. Este prêmio, a juíza Siqueira disse, sua voz clara e forte, é instituído em honra a Eleonor Teixeira, uma mulher que muitos de vocês podem conhecer pela reputação. Embora ela preferisse trabalhar nos bastidores, Eleonor Teixeira era uma filântropa no verdadeiro sentido da palavra. Ela amava a humanidade e passou a vida provando isso através da ação. A sala estava em silêncio, todos ouvindo. Graça não conseguia respirar. O prêmio legado Eleonor Teixeira, a juíza Siqueira continuou, seus olhos varrendo a multidão até encontrarem Graça. Reconhece um indivíduo que personifica os valores de Eleonor. Serviço silencioso, generosidade transformadora, compromisso autêntico com a comunidade. Alguém que trabalha sem buscar reconhecimento, que doa sem esperar louvor, que entende que a verdadeira riqueza é medida pelo impacto, não pelas contas bancárias. A visão de Graça se afunilou. A sala se contraiu apenas para o palco. Apenas o rosto da juíza Siqueira. Apenas este momento que estava prestes a mudar tudo. É minha profunda honra. A juíza Siqueira disse, seu sorriso caloroso e genuíno, apresentar o prêmio legado Eleonor Teixeira, a filha de Eleonor, Graça Teixeira Holloway. Silêncio. Completo. Absoluto. Então, como se alguém tivesse ligado um interruptor, aplausos estrondosos irromperam. Graça sentou-se congelada em sua cadeira, suas mãos ainda agarradas à mesa, sua barriga pressionada contra a borda, seu coração disparado tão rápido que ela pensou que poderia desmaiar. Do outro lado do salão, na mesa 3, o rosto de Bruno ficou completamente em branco. Confusão, depois choque, depois algo mais sombrio. Horror crescente, enquanto ele processava o que acabara de ser anunciado. O sorriso de Verônica, aquela expressão permanente de diversão superior, congelou, rachou, morreu. Dona Diana, a mãe de Bruno, deixou cair sua taça de vinho.
O líquido vermelho se espalhou pela toalha de mesa branca como sangue. A mão de Raquel apertou o braço de Graça. Graça, querida, você precisa ir para lá. Graça não conseguia se mover. Graça, Raquel sussurrou urgentemente. Todos estão esperando. O aplauso continuou, crescendo mais alto, mais insistente. A juíza Siqueira estava no pódio, segurando uma escultura de cristal, esperando. Graça se levantou. Exigiu tudo o que ela tinha, cada grama de força, cada pedacinho de dignidade que ela vinha acumulando para momentos como este. Seu olhar viajou deliberadamente para baixo do corpo de Graça, demorando-se em sua barriga, depois em seu vestido, depois em seus sapatos simples. Bem, você sabe o que dizem sobre presumir. É que a maioria de nossos convidados está um pouco mais... Ela fez uma pausa como se estivesse procurando uma palavra diplomática. Vestida para a ocasião. As mãos de Graça tremeram. Ela as juntou na frente de sua barriga. O bebê chutou, forte e repentino, como se sentisse sua angústia. Graça, aí está você. A voz de Bruno. Graça se virou, o alívio a inundando. Seu marido caminhou em direção a elas, parecendo impossivelmente bonito em seu smoking. Seu cabelo escuro estava perfeitamente arrumado. Seu sorriso era o que ele usava para clientes. Confiante, charmoso, completamente impessoal. Bruno, Graça respirou. Esta mulher estava apenas... Verônica. Bruno interrompeu suavemente, alcançando-as. Ele apertou calorosamente a mão de Verônica. Vejo que você conheceu minha esposa. A expressão de Verônica mudou instantaneamente. Ela alisou seu vestido azul marinho simples. Colocou as duas mãos brevemente na barriga, sentindo sua filha chutar em resposta. Então Graça Teixeira Holloway, grávida de 6 meses, secretamente rica, publicamente humilhada, privadamente devastada, caminhou em direção ao palco para reivindicar o legado de sua mãe. A distância da mesa 12 até o palco não devia ser mais do que 50 metros. Pareceu quilômetros. Cada passo ecoava na consciência de Graça. O suave farfalhar de seu vestido azul marinho, a colocação cuidadosa de seus saltos no chão polido, o peso de sua barriga mudando a cada movimento. Todos os olhos na sala a seguiram. Graça manteve a cabeça erguida. Sua mãe a havia ensinado isso. Eleonor Teixeira havia entrado em salas de reuniões cheias de homens que a subestimavam, entrado em hospitais e escolas e centros comunitários onde as pessoas duvidavam de suas intenções, caminhado pela vida com uma dignidade silenciosa que exigia respeito sem nunca pedi-lo. Graça conseguiria fazer isso. Ela tinha que fazer isso. O aplauso continuou, sustentado, ficando mais alto à medida que Graça se aproximava do palco. Ela passou pela mesa 7. Uma mulher de vestido esmeralda olhava abertamente, a boca ligeiramente aberta. O homem ao lado dela já estava digitando em seu telefone. Provavelmente pesquisando no Google. Eleonor Teixeira Filha. Provavelmente encontrando artigos sobre a Fundação Eleonor Teixeira. Provavelmente calculando patrimônio líquido e influência. Graça continuou andando. Mesa 5. Clara Montenegro, a colunista social, estava rabiscando notas furiosamente. Sua expressão era de puro prazer jornalístico. Esta era a história da temporada. Trabalhadora misteriosa de ONG revela-se herdeira secreta em um gala de caridade, nada menos. Enquanto grávida, a narrativa praticamente se escrevia sozinha. Graça continuou andando. Mesa 3. Bruno estava imóvel. Seu rosto havia progredido além do choque para algo que Graça não conseguia identificar. Traição, raiva, medo, todos os três. Dona Diana parecia ter levado um tapa,
sua compostura cuidadosamente mantida, havia se estilhaçado junto com sua taça de vinho. Um garçom pairava por perto, incerto se deveria limpar o derramamento. Verônica havia desaparecido, simplesmente sumido de seu assento. Graça não olhou para ver onde ela havia ido. Marcos Antunes, o sócio de Bruno, parecia fascinado. Seu cérebro de advogado estava provavelmente calculando as implicações, as consequências, as oportunidades. Graça não parou de andar. As escadas do palco apareceram diante dela. 5 degraus. Ela havia subido milhares de escadas em sua vida. Estes não deveriam ser diferentes, exceto que suas mãos tremiam, e sua visão estava ligeiramente embaçada. E o bebê estava chutando tão insistentemente que parecia que sua filha estava tentando lutar para sair. Graça agarrou o corrimão. Subiu. 1 degrau. 2 degraus. 3. No topo, a juíza Siqueira esperava. Sua expressão era calorosa, conhecedora, ligeiramente apologética e ferozmente orgulhosa. Tudo ao mesmo tempo. Sua mãe estaria tão orgulhosa. A juíza sussurrou, puxando Graça para um abraço. É a hora, querida. Graça queria rir, ou chorar, ou ambos. Em vez disso, ela retribuiu o abraço brevemente, tirando forças desta mulher que havia conhecido Eleonor, que a havia compreendido, que havia levado adiante seus valores em tribunais e comunidades por todo o país. A juíza Siqueira entregou o prêmio à Graça. Uma escultura de cristal, elegante e substancial. O peso afirmou, tornou aquilo real. Ela se virou para encarar a plateia. O aplauso começou a diminuir enquanto as pessoas voltavam para seus assentos, esperando. O senador Diniz entregou o microfone à Graça. Seu sorriso era genuíno. Ele também conheceu Eleonor. Ele apertou gentilmente o ombro de Graça. Graça olhou para o mar de rostos. Centenas de pessoas. A maioria delas estranhas. Algumas delas colegas. Algumas delas pessoas com quem ela havia trabalhado por anos, sem revelar quem ela realmente era. Seus olhos encontraram Raquel, ainda na mesa 12. O rosto de Raquel estava molhado de lágrimas. Ela estava sorrindo e chorando simultaneamente. Sua expressão era de puro amor e apoio. E eu sabia que havia mais na sua história. Graça respirou fundo, sentiu o bebê chutar, ajustou sua pegada no microfone. Obrigada, ela começou. Sua voz soava mais firme do que ela se sentia. Obrigada, juíza Siqueira. Obrigada, senador Diniz. Obrigada a todos por esta incrível honra. Outra rodada de aplausos. Graça esperou que diminuíssem. Minha mãe, Graça continuou, me ensinou que a verdadeira riqueza não se mede em contas bancárias, mas em impacto. Ela viveu de forma simples enquanto doava abundantemente. Ela acreditava que o privilégio vinha com a responsabilidade e que a responsabilidade era melhor exercida em silêncio, sem alarde ou expectativa de reconhecimento. Graça fez uma pausa, reuniu seus pensamentos, sentiu o peso de 3 anos de segredos pressionando seu peito. Quando minha mãe morreu há 5 anos, herdei mais do que dinheiro. Herdei uma filosofia, uma maneira de ser no mundo. Ela me mostrou que você pode ter recursos e ainda escolher a humildade, que você pode escrever cheques e ainda arregaçar as mangas, que a coisa mais poderosa que você pode fazer com a riqueza é amplificar as vozes de outras pessoas, não a sua. Ela olhou para Bruno. Ele estava olhando para ela como se nunca a tivesse visto antes, como se ela fosse uma estranha vestindo o rosto de sua esposa. Nos últimos 3 anos, trabalhei no Fundo Comunitário Rio Pinheiros. Graça disse, não porque eu precisasse de um, mas porque eu precisava entender. Eu precisava ver o trabalho por dentro,
Precisava ler pedidos de subsídio escritos por pessoas que estavam derramando seus corações em desafios impossíveis. Precisava realizar visitas de campo onde os diretores se desculpavam por escritórios bagunçados e falta de pessoal, enquanto de alguma forma conseguiam mudar vidas com recursos inadequados. A mão de Graça foi para a barriga. O bebê havia se acalmado, como se estivesse ouvindo. Eu mantive meu trabalho separado da fundação da minha família por uma razão. Graça continuou. Eu queria ganhar credibilidade, queria aprender sem as complicações que vêm com o nome Teixeira. Queria relacionamentos construídos sobre respeito e não sobre o que as pessoas pensavam que eu poderia fazer por elas. Ela deixou aquilo assentar. Deixou as pessoas processarem as implicações. Deixou Bruno entender exatamente o que ela estava dizendo. A Fundação Eleonor Teixeira, Graça disse, distribuiu mais de 200 milhões de reais em doações nos últimos 5 anos. Meu irmão Henrique e eu continuamos o trabalho de nossa mãe, focando em educação, saúde e oportunidade econômica para comunidades carentes. Tentamos honrar o exemplo dela de generosidade estratégica e engajamento autêntico. Mais aplausos. Graça esperou. Este prêmio significa tudo para mim, ela disse, sua voz suavizando. Não por causa do reconhecimento, mas porque ele me conecta publicamente ao legado da minha mãe. Ela foi a melhor pessoa que eu já conheci. Ela me ensinou sobre compaixão, sobre justiça, sobre usar recursos como ferramentas de libertação, em vez de muros de proteção. Graça olhou diretamente para Bruno agora. Deixou-o vê-la, realmente vê-la, pela primeira vez em 3 anos. Ela também me ensinou sobre autenticidade. Graça disse, sobre a importância de ser plenamente conhecido, de confiar a verdade às pessoas, de acreditar que o amor real exige transparência real. O rosto de Bruno estava pálido. Estou grata por continuar este trabalho, Graça concluiu, especialmente agora, enquanto me preparo para ensinar a minha filha sobre serviço, sobre compaixão, sobre a responsabilidade que vem com o privilégio. Minha mãe acreditava que toda pessoa merece dignidade, oportunidade e esperança. Pretendo passar minha vida provando que ela estava certa. Graça ergueu a escultura de cristal. Obrigada por esta honra. Obrigada por apoiarem o Hospital Metropolitano. E obrigada por fazerem o trabalho difícil e necessário de construir uma comunidade mais justa e compassiva. Minha mãe estaria orgulhosa de todos vocês. O aplauso foi ensurdecedor. As pessoas se levantaram, uma ovação de pé. Graça ficou no pódio, grávida de 6 meses em seu vestido barato, segurando um prêmio que honrava o legado de sua mãe, observando seu mundo cuidadosamente construído desmoronar e se reformar em algo que ela ainda não reconhecia. A juíza Siqueira a abraçou novamente. Respire, a juíza sussurrou. Você se saiu lindamente. Graça desceu as escadas cuidadosamente. O aplauso continuou. As pessoas estendiam a mão para tocar seu braço, para apertar sua mão, para oferecer parabéns enquanto ela voltava para sua mesa. Ela não olhou para Bruno. Não podia. Ainda não. Ela alcançou a mesa 12 e afundou em sua cadeira. Suas pernas tremiam. Raquel agarrou a mão dela. Por que você não me contou? Eu sinto muito, Graça sussurrou. Não se desculpe. Apenas explique depois. Raquel apertou a mão dela com força. Eleonor Teixeira era sua mãe. Graça, você sabe o que isso significa? Graça assentiu. Ela sabia exatamente o que isso significava. Significava que tudo havia mudado. Significava que não havia volta. Significava que Bruno agora sabia que sua esposa conveniente, gerenciável, sem opções, era na verdade uma mulher com mais recursos, mais poder e mais opções
do que ele jamais imaginou. Seu celular vibrou. Ela o pegou. Desbloqueou. 17 mensagens de texto. 9 chamadas perdidas. 3 mensagens de voz. Todas de Bruno. Graça bloqueou o telefone e o colocou virado para baixo na mesa. Ela colocou as 2 mãos na barriga e sentiu sua filha chutar. Forte, insistente. Viva. Estamos bem, Graça sussurrou. Vamos ficar bem. E pela primeira vez em meses, ela quase acreditou. O resto do gala passou em um borrão. Mais prêmios, mais discursos, serviço de vinho de sobremesa e café. As pessoas continuavam se aproximando da mesa de Graça, oferecendo parabéns, fazendo perguntas, expressando espanto por terem trabalhado ao lado da filha de Eleonor Teixeira sem saber. Graça sorriu. Apertou as mãos. Aceitou elogios com a graça que a prática lhe dava. Sua esposa, Bruno. Verônica reapareceu, a surpresa piscando em suas feições antes de se fixar em algo mais calculado. Ela se virou para a Graça com um sorriso que não alcançava seus olhos. Sinto muito pela confusão. Com o bebê e tudo mais, eu só pensei, bem, você sabe como é. Esses eventos podem ser tão confusos. Bruno riu. Riu de verdade. O som pareceu um tapa. Não tem problema, ele disse facilmente. Apenas um mal-entendido. Graça, eu preciso ir lá dentro. O senador Diniz quer me apresentar ao presidente do conselho do hospital. Você não se importa, não é? Não era realmente uma pergunta. Graça olhou para ele. Seu marido. O homem com quem ela se casou há 3 anos. O homem que deveria protegê-la, defendê-la, ficar ao lado dela. Ele já estava se virando. Bruno, Graça começou. Eu te encontro lá dentro, ele disse por cima do ombro, já se movendo pela entrada com Verônica ao seu lado, as cabeças inclinadas enquanto caminhavam. Tudo isso enquanto o celular dela continuava vibrando com mensagens cada vez mais frenéticas de Bruno. Ela não as leu. Não precisava. Ela podia imaginar a progressão. Choque, confusão, raiva, barganha. As mesmas etapas pelas quais as pessoas passavam com o luto. Porque Bruno estava de luto também. De luto pela perda da esposa que ele pensava que tinha. Raquel permaneceu por perto, intervindo quando as pessoas ficavam muito insistentes. Graça precisa descansar, ela dizia firmemente. O bebê, você entende? As pessoas acenavam com a cabeça com simpatia e se retiravam, embora seus olhos permanecessem famintos por mais informações. Por volta das 22 horas, o gala começou a diminuir. As pessoas se dirigiram para as saídas, pegando casacos e chamando carros. Graça se levantou cuidadosamente, seu corpo doendo por ficar sentada na mesma posição por muito tempo. Deixe-me levá-la para casa, Raquel ofereceu. Eu vim dirigindo. Você não tem condições de dirigir. Pegamos seu carro amanhã. Graça queria argumentar, queria manter alguma ilusão de independência e capacidade. Mas Raquel estava certa. Ela estava exausta, emocionalmente drenada, fisicamente esgotada. Tudo bem, Graça concordou. Obrigada. Elas seguiram para a saída em silêncio. Graça manteve os olhos para a frente, tentando evitar os olhares e sussurros que seguiam seus movimentos pela sala. Graça, a voz de Bruno, urgente, muito alta. Graça parou de andar. Considerou fingir que não tinha ouvido. Decidiu que isso era infantil. Ela se virou. Bruno caminhava em direção a elas, o rosto vermelho. Se de vinho ou emoção, Graça não sabia. Provavelmente ambos. Precisamos conversar, Bruno disse. Não um pedido, uma exigência. Amanhã, Graça respondeu calmamente. Estou cansada. Não, agora. Bruno estendeu a mão para o braço dela. Raquel se colocou entre eles. Ela disse amanhã. Os olhos de Bruno se voltaram para Raquel.
Este é um assunto particular. Então discuta-o em particular, amanhã. A voz de Raquel estava fria, protetora. Graça está exausta. Ela está grávida. Ela precisa descansar. Graça é minha esposa, Bruno disse, sua voz aumentando. Eu tenho o direito. Você não tem direito a nada, Raquel interrompeu. Não quando está agindo assim. Várias pessoas haviam parado para assistir. Graça podia sentir a atenção delas como pressão contra sua pele. Bruno, Graça disse baixinho. Por favor, não aqui. Algo em seu tom deve ter penetrado sua raiva. Bruno parou, olhou em volta, registrou os olhos observando. Sua mandíbula se apertou. Certo, amanhã. Mas você me deve uma explicação. Graça quase riu. Ela devia uma explicação a ele? Depois de 3 anos se escondendo dela? Depois de meses planejando um divórcio? Depois de permitir que Verônica a humilhasse? Mas ela não disse nada disso. Não ali. Não na frente de uma plateia. Amanhã. Graça concordou. Venha ao apartamento. 12:00. Bruno assentiu abruptamente e se virou. Graça o observou caminhar de volta para Marcos Antunes, que observava toda a troca com interesse profissional. Vamos, Raquel murmurou. Elas caminharam para o carro de Raquel em silêncio. O ar da noite estava fresco contra a pele corada de Graça. Ela se abaixou no banco do passageiro cuidadosamente. Raquel dirigiu por ruas tranquilas. Nenhuma das duas falou até que estivessem a vários quarteirões do hotel. Você quer falar sobre isso? Raquel finalmente perguntou. Ainda não, Graça disse. Não esta noite. Ok. Raquel olhou para ela. Mas Graça, isso foi incrivelmente corajoso. O que você fez lá em cima? Graça balançou a cabeça. Não foi planejado. Eu não sabia que a juíza Siqueira faria aquilo. Mesmo assim, a maneira como você falou, o jeito que você assumiu. Raquel fez uma pausa. Sua mãe estaria orgulhosa. Lágrimas ameaçaram cair. Graça piscou-as de volta. Talvez. Definitivamente. Raquel fez uma curva. Há quanto tempo Bruno não sabe? Desde o início. Desde antes do início. Graça olhou pela janela para as luzes da rua que passavam. Eu nunca contei. Eu queria que ele me amasse por mim, não pelo dinheiro. Em vez disso, ele estava planejando se divorciar de você, porque achava que você não tinha dinheiro. A respiração de Graça falhou. Você ouviu? Alguma coisa. Depois que você voltou do banheiro, você parecia devastada. Eu juntei as peças. As mãos de Raquel apertaram o volante. Graça, sinto muito. Não é culpa sua. Não, mas sinto muito mesmo assim. Sinto muito que você esteja passando por isso. Sinto muito que aquele homem tenha se revelado exatamente quem eu temia que ele fosse. Graça se virou para olhar para a amiga. Você temia? Claro que eu temia. Ele nunca perguntou sobre sua família. Nunca pareceu interessado em sua vida antes dele. Nunca abriu espaço para o seu luto pela sua mãe. Raquel suspirou. Mas você parecia feliz. Então eu mantive a boca fechada. Elas pararam na frente do prédio de apartamentos de Graça. Um complexo modesto em um bairro decente. Nada chique. Nada que sugerisse que a mulher que morava lá valia centenas de milhões de reais. Quer que eu suba? Raquel perguntou. Graça balançou a cabeça. Eu preciso ficar sozinha. Preciso pensar. Me ligue se precisar de alguma coisa. Eu falo sério, Graça. Qualquer coisa. 3 da manhã não importa. Eu vou ligar. Graça se inclinou e abraçou a amiga. Obrigada. Por tudo. Por esta noite. Por sempre. Raquel a apertou com força. É isso que as amigas fazem. Amigas de verdade que amam você por quem você é. Não pelo que você pode fazer por elas. Graça saiu do carro e seguiu para o prédio. A viagem de elevador até o 3º andar pareceu interminável.
Ela destrancou a porta do apartamento e entrou no silêncio. O apartamento estava escuro, vazio. Exatamente como ela o havia deixado horas atrás, quando ela era uma pessoa diferente vivendo uma vida diferente. Graça acendeu uma única luminária. Uma luz suave encheu a sala de estar. Móveis simples, livros nas prateleiras, fotos nas paredes. Uma vida cuidadosamente construída para parecer normal. Seu celular vibrou. Ela o pegou e finalmente olhou as mensagens de Bruno. As primeiras estavam confusas. O que acabou de acontecer? Isso é real? Eleonor Teixeira era sua mãe? Depois, com raiva. Por que você não me contou? 3 anos de mentiras. Como você pôde fazer isso comigo? As mais recentes eram calculistas. Precisamos conversar sobre finanças. Isso muda as coisas. Deveríamos nos encontrar com Marcos. Graça rolou por todas elas. Leu cada uma cuidadosamente. Então ela abriu seus contatos e encontrou um número diferente. Um nome que ela não ligava há meses. Philip Sterling, o advogado da família que havia gerenciado o patrimônio de Eleonor, que sabia cada detalhe da fortuna Teixeira, que sempre havia dado à Graça conselhos sólidos e ponderados. Ela enviou uma mensagem de texto. Preciso discutir opções legais. Você pode se encontrar amanhã à tarde, 2 horas? Ela não esperava uma resposta até amanhã, mas seu telefone vibrou em minutos. Felipe. Vi a notícia sobre o prêmio. Imaginei que teria notícias suas. 2 horas funciona. Meu escritório ou o seu? Graça. O seu. Mais particular. Felipe. Graça, você está bem? Ela encarou aquela pergunta. Uma pergunta tão simples. Uma resposta tão impossível. Graça. Eu vou ficar. Felipe. Eleonor estaria orgulhosa de você. Lágrimas ameaçaram novamente. Graça piscou-as de volta. Graça. Obrigada. Até amanhã. Ela pousou o telefone e fechou os olhos. Balançou lentamente na cadeira destinada a amamentar sua filha. Sentiu o peso de todas as suas escolhas pressionando-a. A voz de sua mãe ecoou em sua memória. Não esconda quem você é. Não por ninguém. Nem mesmo por amor. Graça havia passado 3 anos se escondendo. 3 anos se diminuindo. 3 anos priorizando o conforto de outra pessoa em detrimento de sua própria verdade. Não mais. O que quer que acontecesse com Bruno. Divórcio, acordos de custódia, divisão de bens. Graça o enfrentaria como ela mesma. Plenamente e ebriamente ela mesma, a filha de Eleonor Teixeira. Uma mulher com recursos e poder e opções. Uma mulher que merecia ser amada por exatamente quem ela era. O bebê chutou novamente. Graça colocou as 2 mãos na barriga e sentiu o movimento. Forte, insistente, vivo. Sua avó era a pessoa mais corajosa que eu já conheci. Graça sussurrou. Ela me ensinou que a autenticidade é mais importante que o conforto, que a verdade é mais importante que a paz, que às vezes você tem que queimar tudo o que construiu para criar algo real. Outro chute, acordo talvez, ou apenas o movimento natural de um bebê em crescimento. Graça levantou-se e foi até a janela. O amanhecer ainda estava a horas de distância, mas ela podia esperar. Ela esperava por este momento a vida inteira. O momento em que parou de se esconder, parou de encolher, parou de pedir desculpas por ocupar espaço. Seu telefone vibrou. Outra mensagem de texto de Bruno. Estou indo aí agora. Precisamos conversar. Graça respondeu. Não. 12:00. Como combinamos. Eu te vejo então. Bruno. Isso não pode esperar? Graça. Esperou por 3 anos. Pode esperar até o 12:00. Ela desligou o telefone, virou-o para baixo no dresser, voltou para a cadeira de balanço
e esperou pela manhã. Bruno chegou às 11h30. Graça ouviu a chave dele na fechadura antes de vê-lo. Ela estava sentada no sofá, mãos cruzadas sobre a barriga, esperando. Ele irrompeu pela porta com a energia de alguém que passou a noite inteira ensaiando argumentos. Seu cabelo estava despenteado. Sua camisa estava amassada. Ele parecia Graça se sentia, exausto, desesperado e segurando-se por um fio. Graça, ele começou. Você está adiantado, Graça disse calmamente. Eu disse 12h. Bruno parou, olhou para ela sentada ali, olhou para o apartamento em que ele mal esteve presente por meses, olhou para a vida que ele havia dado como garantida. Eu não podia esperar. Graça, que diabos! Eleonor Teixeira era sua mãe e você nunca pensou em mencionar isso? Isso teria feito diferença? Graça perguntou. Isso teria feito diferença? A voz de Bruno se elevou. Você vale centenas de milhões de reais e você pergunta se isso teria feito diferença? Eu não perguntei se o dinheiro teria feito diferença. Eu perguntei se teria feito diferença que Eleonor fosse minha mãe. Graça manteve sua voz nivelada. Se eu tivesse te contado há 3 anos, você teria me amado de forma diferente? Bruno olhou para ela. Esse não é o ponto. Esse é exatamente o ponto. Não, o ponto é que você mentiu para mim por 3 anos. Bruno começou a andar de um lado para o outro, o mesmo movimento agressivo que ele usava em tribunais quando queria intimidar testemunhas. Você me deixou pensar que você era apenas uma trabalhadora de ONG. Você me deixou te sustentar. Você me deixou tomar decisões com base em informações completamente falsas. Graça o observou. Ela notou que ele não havia perguntado como ela estava se sentindo. Não havia reconhecido o bebê. Não havia expressado nenhuma preocupação com o bem-estar dela após a revelação emocional da noite anterior. Eu nunca menti, Graça disse. Eu trabalhei na ONG. Eu trabalho lá. Tudo o que eu te contei sobre o meu trabalho era verdade. Por omissão, Graça. Você mentiu por omissão. Bruno parou de andar e a encarou. Você sabe como isso me faz parecer? Todos pensam que eu casei com você por dinheiro, e eu nem sabia que você tinha dinheiro. Eu pareço um idiota. Lá estava, o problema real. Não a traição, não a mágoa, não a perda de confiança. A imagem dele, a reputação dele. Como isso o fazia parecer. É com isso que você está preocupada? Graça perguntou baixinho. Com como você parece? Claro que estou preocupado com isso. Eu sou um advogado corporativo. Minha reputação é tudo. E agora todos pensam. Ele se interrompeu, pareceu perceber como soava. Graça deixou o silêncio se estender. Deixou-o lidar com suas próprias palavras. Você deveria ter me contado. Bruno finalmente disse, sua voz mais baixa agora. Quando nos casamos. Quando descobrimos sobre o bebê. Em algum momento você deveria ter me contado. Você está certo, Graça disse. Eu deveria ter contado. Bruno piscou. Ele estava claramente esperando uma briga. Bom. Eu deveria ter contado porque a honestidade é importante em um relacionamento, porque os parceiros merecem se conhecer por completo. Graça mudou de posição no sofá. Suas costas doíam. Mas Bruno, você nunca perguntou. O quê? Você nunca perguntou sobre a minha família. Nunca perguntou sobre a minha mãe. Nunca se perguntou por que eu era tão comprometida com o trabalho de ONG. 3 anos, Bruno. 3 anos de casamento e você nunca me perguntou sobre a minha vida antes de você. O rosto de Bruno ficou vermelho. Isso não é justo, não é? Qual é o meu aniversário? O quê? Meu aniversário. Quando é? Bruno hesitou. Julho. Junho. 14 de junho. Graça continuou antes que ele pudesse se recuperar. Qual é a minha comida favorita? Qual era o nome da minha mãe antes de eu te contar ontem à noite?
Qual é a profissão do meu irmão? Onde eu cresci? Isso é ridículo. Você não sabe, não é? Você não sabe nenhuma dessas coisas porque você nunca perguntou. Graça sentiu algo dentro dela se quebrando. Ou talvez já estivesse quebrado e ela estava finalmente reconhecendo. Você se apaixonou por uma versão minha que se encaixava na sua narrativa. Esposa jovem, grata pelo seu apoio, fácil de gerenciar. O rosto de Bruno corou. Eu não disse isso, mas Verônica disse. Silêncio. Completo silêncio. Bruno ficou muito quieto. O quê? Ontem à noite, antes dos prêmios, eu ouvi Verônica ao telefone. Ela disse que você estava falando com Marcos sobre advogados de divórcio, que você estava esperando o bebê nascer para ter vantagem, que eu não tinha opções, sem dinheiro de família, sem sistema de apoio. O rosto de Bruno perdeu a cor. Graça, é verdade. Aquela conversa foi tirada de contexto. É verdade? Bruno desviou o olhar. Não conseguia encará-la. Nós falamos sobre opções. É isso que os advogados fazem. Nós discutimos opções. Opções para se divorciar de sua esposa grávida. Você tem que entender, as coisas têm sido difíceis. Você tem estado diferente desde a gravidez. Distante. Eu pensei. Você pensou o quê? Que você tinha cometido um erro? Que você se casou com a mulher errada? Que você merecia coisa melhor? As mãos de Graça se apertaram em sua barriga. Eu não disse isso. Você não precisou dizer, Verônica disse por você. Você é mais forte do que você pensa. Graça pousou o telefone e voltou a fazer as malas. Ao cair da noite, tudo estava encaixotado. A presença de Bruno apagada do apartamento. Apenas espaços vazios onde as coisas dele estiveram. O que você vai fazer com todo esse espaço? Raquel perguntou. Eu não sei ainda. Talvez eu fique aqui. Talvez eu me mude. Graça examinou o apartamento. Eu preciso descobrir quem eu sou agora. O que eu quero. Onde eu pertenço. Você pertence onde quer que você decida estar. Raquel disse firmemente. Você tem escolhas agora. Use-as. 2 semanas depois, Graça entrou em trabalho de parto. 3 semanas antes, mas o bebê estava saudável e forte. Henrique a levou para o hospital às 2 da manhã. Raquel a encontrou lá. Eles ficaram durante todo o trabalho de parto, segurando as mãos de Graça. Às 6h43 da manhã, Eleonor Raquel Teixeira entrou no mundo gritando. 3 quilos e 200 gramas. Perfeita em todos os sentidos. Graça segurou a filha e chorou. Não de dor, de alegria, de alívio, do conhecimento avassalador de que este pequeno ser humano valia tudo. Cada escolha difícil, cada final doloroso, cada momento de medo e incerteza. Olá, Eleonor, Graça sussurrou. Eu sou a sua mãe. Eu vou errar às vezes, mas eu prometo que sempre vou escolher você. Sempre vou te proteger. Sempre vou te ensinar que você merece ser plenamente conhecida e plenamente amada. Os olhos minúsculos do bebê se abriram brevemente, azuis escuros, desfocados, procurando. Henrique estava ao lado da cama, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela se parece com a mamãe. Parece mesmo. Graça concordou. Raquel tirou fotos. Dezenas delas. Graça segurando Eleonor. Henrique segurando Eleonor. As 3 juntas, documentando este novo começo. Mais tarde, quando Eleonor estava dormindo no berço do hospital e Graça estava descansando, a juíza Siqueira veio visitá-la. Ela trouxe flores e um cartão e um pequeno presente embrulhado em papel lavanda. Eu espero que esteja tudo bem eu ter vindo, a juíza Siqueira disse. Eu sei que você precisa descansar. É mais do que tudo bem. Graça fez um gesto para uma cadeira. Obrigada por ter vindo. E obrigada pelo que você fez no gala. Eu sei que eu não disse isso direito antes. Você não precisa me agradecer.
Eu fiz o que Eleonor teria querido. A juíza Siqueira olhou para o bebê dormindo. Ela é linda, Graça. Ela é. Você pensou sobre a reunião do conselho da fundação? Sobre se tornar pública? Graça assentiu lentamente. Eu pensei. E eu acho que estou pronta. Não imediatamente. Eu preciso de tempo com Eleonor primeiro, mas em breve. Tire todo o tempo que precisar. A fundação esperou até agora. Pode esperar um pouco mais. Mas Graça, quando você estiver lá fora, sua voz importa. Sua história importa. Não a esconda porque se esconder parece mais seguro. Compartilhe-a, porque compartilhar pode ajudar outra pessoa. Depois que ela saiu, Graça sentou-se sozinha com a filha. O quarto de hospital estava quieto, pacífico. Apenas as duas e o bip suave dos monitores. O celular de Graça vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Parabéns pelo bebê. Espero que tudo corra bem para vocês duas. Bruno. Graça encarou a mensagem. Não sentiu nada. Nenhuma raiva, nenhuma tristeza. Apenas um reconhecimento distante de que este homem já foi importante para ela e agora não era mais. Ela apagou a mensagem sem responder. Eleonor se mexeu no sono, fez sons minúsculos. Graça a pegou e a segurou perto, respirando aquele cheiro de recém-nascido, leite e calor, uma possibilidade infinita. Graça respirou fundo. Há quanto tempo isso está acontecendo? Nada está acontecendo. Bruno, por favor, não me insulte mais do que você já fez. Ele sentou-se pesadamente na cadeira à frente dela. Abaixou a cabeça entre as mãos. 6 meses, desde que ela começou na firma. 6 meses. Graça estava grávida de 3 meses, lidando com enjoos matinais e exaustão, acreditando que seu marido a amava. Você dormiu com ela? Não. Bruno levantou o olhar. Eu juro, Graça. Nós não cruzamos essa linha. Tem sido apenas emocional. Um caso emocional. Como se isso fosse de alguma forma melhor. Entendo, Graça disse. Graça, ouça, eu sei que isso é ruim. Eu sei que eu estraguei tudo. Mas nós podemos superar isso. Nós podemos ir à terapia. Nós podemos... Não, Bruno. O quê? Não, nós não podemos. Graça se levantou lentamente, usando o braço do sofá para se apoiar. Nós não podemos superar isso, porque não há isso para superar. Você não me ama. Você ama a ideia que você tinha de mim, e eu não amo o que você se tornou. Ou talvez você sempre tenha sido essa pessoa, e eu só não queria ver. Você está sendo irracional. Você está chateada com a noite passada. Eu estou sendo clara pela primeira vez em meses. Graça foi para a cozinha e serviu um copo de água para si mesma. Suas mãos estavam firmes. Isso a surpreendeu. Eu ouvi Verônica dizer que eu não tinha opções, nem dinheiro de família, nem sistema de apoio. Ela estava errada em todos os aspectos. Bruno se levantou. Graça, eu sei que você está com raiva, mas precisamos pensar nisso de forma prática. Nós temos um filho a caminho. Nós temos um casamento. Nós temos 3 anos de história. Nós temos 3 anos de você não me conhecer e não querer me conhecer. Graça bebeu a água, pousou o copo cuidadosamente. Eu me encontrei com meu advogado esta manhã. Seu advogado? A voz de Bruno se aguçou, seus instintos de advogado entrando em ação. Philip Sterling. Ele é o advogado da família Teixeira há 20 anos. Graça puxou 2 pastas de sua bolsa no balcão. Ela as havia preparado antes de Bruno chegar. Ele me ajudou a redigir 2 documentos. Você pode escolher qual usaremos. Os olhos de Bruno se estreitaram. Do que você está falando? Graça entregou a primeira pasta. Opção 1. Um acordo pós-nupcial. 5 milhões de reais. Acordo limpo. Nenhuma custódia do bebê.
Você se afasta com dinheiro suficiente para recomeçar, e nossa filha cresce sem confusão sobre quem é o pai ou se ele a queria. Bruno abriu a pasta. Seus olhos escanearam o documento. 5 milhões de reais e sem direitos parentais. Graça, você não pode estar falando sério. Eu estou completamente séria. Graça entregou a segunda pasta. Opção 2. Divórcio público, litigioso. A descoberta revelará seu caso com Verônica, seus planos de usar nossa filha como vantagem, seu caráter. O tribunal decidirá a custódia e os bens. Dado que eu tenho recursos substanciais e você estava planejando se divorciar de mim enquanto eu estava grávida, eu estou confiante sobre como isso vai acabar. Bruno olhou para as duas pastas. Você está me chantageando. Eu estou te dando uma escolha. Isso é mais do que você me deu. Graça voltou para o sofá e se sentou. Você tem 24 horas para decidir. As informações de contato de Felipe estão em ambos os documentos. Ligue para ele quando você decidir. Onde você vai estar? Isso não é mais da sua conta. Bruno estacou. Graça, eu nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Eu sei. E ela sabia. Ele não havia se proposto a ser cruel. Ele tinha sido apenas descuidado, egoísta, incapaz de ver além de suas próprias necessidades. Eu te amei, Bruno disse baixinho. No começo, eu amei. Você amou uma versão minha que eu criei porque eu não confiei em você com a verdadeira eu. Graça colocou as mãos na barriga. Nós dois cometemos erros, mas eu não vou deixar que esses erros definam o resto da minha vida, ou a vida da minha filha. Bruno seguiu para a porta. Parou. Virou-se. Para o que vale, eu sinto muito. Por causa de Verônica. Por causa do planejamento. Por não te defender ontem à noite. Obrigada por dizer isso. Ele assentiu e saiu. A porta se fechou silenciosamente atrás dele. Graça sentou-se no silêncio do apartamento. O apartamento que ela havia compartilhado com um homem que nunca a conheceu de verdade. Seu celular vibrou. Raquel, como você está? Eu preciso ir aí? Graça, eu estou bem. Bruno acabou de sair. Acabou, Raquel, acabou. Graça, Raquel, muito acabou. Eu te explico depois. Ela pousou o telefone e fechou os olhos. Sentiu a filha se movendo dentro dela. Chutes fortes. Presença insistente. Só você e eu agora. Graça sussurrou. Você e eu, e o tio Henrique, e a tia Raquel, e todos que realmente nos amam. O bebê chutou em resposta. Graça se levantou e foi até o berçário mais uma vez. Paredes de lavanda. Móveis brancos. Tudo pronto e esperando. Ela se sentou na cadeira de balanço e se permitiu sentir tudo o que vinha segurando. Alívio. Luto, medo, esperança, tudo misturado em um cocktail emocional complicado que a deixou sem fôlego. Ela tinha feito isso. Ela se defendeu. Ela exigiu respeito. Ela se recusou a aceitar menos do que merecia. Eleonor teria se orgulhado. Graça pegou o telefone e ligou para Henrique. Como foi? Ele atendeu imediatamente. Eu dei a ele 2 opções. Pós-nupcial, com 5 milhões e sem custódia, ou divórcio público. Henrique ficou quieto por um momento. Grace, você tem certeza sobre a cláusula de não custódia? Isso é permanente. Eu tenho certeza. Ele não quer ser pai. Ele quer evitar a responsabilidade enquanto mantém sua imagem. Graça balançou lentamente. Dessa forma, minha filha cresce sabendo que o pai dela fez uma escolha. E quando ela tiver idade suficiente para entender, eu contarei a verdade. Tudo. Ok, eu confio no seu julgamento. Como você está se sentindo? Aterrorizada, aliviada, exausta. Isso é normal, querida. Isso é normal. Você acabou de explodir sua vida inteira. Eu sei.
Mas Grace, você fez a coisa certa. Você merece coisa melhor. Você sempre mereceu. Lágrimas vieram então. Graça as deixou cair. Eu sinto falta da mamãe. Eu sei. Eu também sinto falta dela. Mas ela está orgulhosa de você. Onde quer que ela esteja, ela está orgulhosa. Como você sabe? Porque eu estou orgulhoso de você e eu aprendi isso com ela. Eles conversaram por mais alguns minutos sobre logística, sobre a fundação, sobre quando Henrique viria à cidade, sobre o que Graça precisava. Quando desligaram, Graça se sentiu mais centrada, mais fundamentada. Ela era a filha de Eleonor Teixeira. Ela tinha recursos, ela tinha família, ela tinha opções. E ela tinha uma filha a caminho que nunca, jamais duvidaria de seu valor. Bruno ligou para Philip Sterling às 16h30 daquela tarde. Graça estava no hotel de Henrique quando seu telefone tocou com a notícia. Ele escolheu o pós-nupcial. Philip relatou, sua voz profissional, mas satisfeita. 5 milhões, sem custódia, separação limpa. Ele quer assinar o mais rápido possível. Graça fechou os olhos. O alívio a inundou. Obrigada, Felipe. Ele negociou uma coisa. Ele quer que a narrativa seja mútua, sem declarações públicas sobre casos ou planos de divórcio. Apenas uma separação discreta. Está tudo bem. Eu não quero drama. Eu só quero que isso seja feito. Teremos os documentos prontos amanhã. Ele pode assinar então. E você assinará depois que seu advogado revisar tudo. Felipe fez uma pausa. Graça, eu sei que isso é difícil, mas você fez a escolha certa. Você está protegendo a si mesma e a sua filha. Depois que eles desligaram, Graça sentou-se na suíte do hotel de Henrique e processou a informação. Realmente havia acabado. Seu casamento. Sua vida normal, cuidadosamente construída. Tudo terminando com assinaturas em documentos legais. Henrique entregou-lhe uma xícara de chá. Como você se sente? Como se eu pudesse respirar pela primeira vez em meses. Graça aceitou o chá com gratidão. Isso é terrível. Eu deveria me sentir mais triste. Você sente o que sente. Não há deveria. Henrique sentou-se ao lado dela. Você tem lamentado este casamento por um tempo. O final está apenas tornando isso oficial. Graça assentiu. Isso era verdade. Ela estava de luto desde que começou a notar a distância de Bruno. Desde que percebeu que o casamento deles era mais performance do que parceria. A juíza Siqueira ligou, Henrique disse. Ela queria saber como você estava. Eu deveria ligar para ela de volta. Ela entende que você precisa de tempo, mas Grace, ela e o conselho da fundação querem se reunir na próxima semana. Eles querem discutir a reestruturação, tornar nosso envolvimento público. Graça tomou um gole de chá. O que você acha? Eu acho que é hora. A mamãe trabalhou nas sombras porque ela escolheu. Mas você não precisa fazer a mesma escolha. Você pode ser pública sobre o trabalho. Usar sua história para inspirar outras pessoas. Mostrar às pessoas como é a riqueza responsável. Ou eu poderia simplesmente continuar trabalhando em silêncio. Você poderia. Mas é isso que você quer? Ou é isso que você pensa que deveria querer? O olhar de Henrique era firme. Porque há uma diferença. Graça pensou sobre isso. Sobre o que ela queria versus o que ela havia sido condicionada a querer. Sobre autenticidade versus performance. Eu não sei ainda, ela admitiu. Eu posso esperar até o bebê nascer para decidir? Claro, a fundação não vai a lugar nenhum. Henrique apertou o ombro dela. Nem eu. O que você precisar, Grace. Eu estou aqui. 3 dias depois, Bruno assinou o acordo pós-nupcial no escritório de Philip Sterling. Graça não estava lá. Não precisava estar. Ela estava em casa,
empacotando os pertences restantes de Bruno, preparando-se para enviá-los para qualquer endereço que ele fornecesse. Raquel veio ajudar. Elas trabalharam principalmente em silêncio, enchendo caixas com roupas e livros, os detritos de um casamento fracassado. "Como você está realmente?" Raquel finalmente perguntou, dobrando um dos ternos de Bruno. "Melhor do que eu esperava. Pior do que eu gostaria." Graça selou uma caixa com fita adesiva. "É estranho. Eu pensei que estaria arrasada, mas eu sinto principalmente alívio. Isso não é estranho. Isso é normal quando você está infeliz há muito tempo." Graça foi para a janela. Lá fora, a vida continuava. Pessoas andavam. Crianças brincavam. O mundo continuava girando, apesar de sua agitação pessoal. "Eu continuo pensando no que eu vou dizer a ela", Graça disse, com a mão na barriga. "Minha filha, quando ela perguntar sobre o pai, você conta a verdade apropriada para a idade, mas a verdade. Você conta a ela que às vezes as pessoas não estão prontas para serem pais, que é melhor ser honesto sobre isso do que fingir, que o pai dela fez uma escolha, mas não foi um reflexo do valor dela. E se ela perguntar por que eu me casei com ele, você diz a ela que você era jovem, que você fez escolhas baseadas em quem você era então, que você aprendeu e cresceu e fez melhor." Raquel olhou para ela. "Você conta a ela o que sua mãe te ensinou, que a autenticidade é mais importante do que o conforto, que nunca é tarde demais para escolher a si mesma." Graça assentiu. Isso parecia certo. Seu celular vibrou. Uma mensagem de texto de Felipe. "Papéis assinados. O dinheiro será transferido amanhã. Ele está se mudando para fora do estado. Nova oportunidade de emprego em Salvador." Salvador. 3.000 quilômetros de distância. Bruno estava fugindo, recomeçando em algum lugar onde ele pudesse reescrever sua narrativa sem lembretes constantes de seus fracassos. "Graça. Obrigada por tudo, Felipe." Felipe. Eleonor estaria orgulhosa. Lágrimas ameaçaram novamente. Graça piscou-as de volta. 6 meses depois, Graça estava na sala de conferências principal da nova sede da Fundação Eleonor Teixeira. Janelas do chão ao teto davam para a cidade. Eleonor, o bebê, estava presa ao peito de Graça em um canguru, dormindo pacificamente contra o batimento cardíaco de sua mãe. O conselho da fundação estava sentado ao redor da mesa de conferências. A juíza Siqueira, o senador Diniz, Henrique, vários filântropos proeminentes. "Obrigada a todos por terem vindo", Graça começou. Sua voz era firme, forte. "6 meses atrás, eu estava em um palco e reivindiquei o legado da minha mãe publicamente pela primeira vez. Hoje, eu quero falar sobre o que esse legado significa daqui para frente." Ela clicou para o primeiro slide de sua apresentação, uma foto de Eleonor Teixeira, sorrindo. "Minha mãe acreditava que a riqueza era uma ferramenta, não um troféu. Uma ferramenta para construir justiça, criar oportunidade e amplificar vozes que de outra forma não seriam ouvidas. Fizemos um bom trabalho", Graça continuou. "Trabalho silencioso, trabalho importante. Mas eu acho que é hora de fazer mais. Não apenas dar dinheiro, mas usar nossa plataforma, nossa história, nossa voz." Eleonor, o bebê, se mexeu. Graça ajustou sua posição automaticamente. "Eu proponho que lancemos uma campanha, não sobre nós, mas sobre as organizações que apoiamos, sobre as pessoas que fazem um trabalho transformador com recursos inadequados. Usamos nossa visibilidade para lançar luz sobre seus esforços. Usamos nosso acesso para abrir portas. Usamos nossa riqueza para ampliar o impacto. Eu também proponho que estabeleçamos um programa de mentoria.
conectando jovens de comunidades carentes com líderes em filantropia e empreendedorismo social. E, finalmente, proponho que criemos a Bolsa Eleonor Teixeira, um prêmio anual de $1 milhão para um indivíduo com menos de 40 anos que esteja fazendo um trabalho revolucionário em sua comunidade. Sem amarras, apenas recursos dados a pessoas que estão provando o que é possível. Ela fez uma pausa. Minha mãe viveu de forma simples, enquanto doava abundantemente. Eu quero honrar isso, mas eu também quero sair das sombras, para mostrar à minha filha que ter recursos significa ter responsabilidade, que o privilégio pode ser usado como uma ferramenta de libertação, que a autenticidade é mais importante do que o conforto. Graça clicou para o slide final, uma citação de Eleonor Teixeira. A questão não é se você tem o suficiente. A questão é o que você faz com o que você tem. Eu tenho o suficiente. Graça disse simplesmente. Mais do que o suficiente. E eu quero fazer algo significativo com isso. Não apenas escrever cheques, mas construir sistemas, criar oportunidades, mudar narrativas sobre o que a riqueza pode significar. O conselho aplaudiu de pé. Henrique veio para o lado de Graça. A mamãe estaria tão orgulhosa. Eu espero que sim, Graça respondeu. Mais tarde, Graça estava perto das janelas com Eleonor, olhando para a cidade. Raquel se juntou a ela. Você estava incrível lá dentro. Eu estava aterrorizada. Isso não te torna menos incrível. Raquel olhou para o bebê. E você? Como você está? Graça considerou a pergunta. 6 meses atrás, ela estava grávida, miserável e presa em um casamento que a estava sufocando lentamente. Agora, ela era uma mãe solteira, o rosto público de uma grande fundação, uma mulher que havia escolhido a si mesma e a sua filha em vez do conforto. Eu estou bem, Graça disse. Muito bem. Pela primeira vez em anos, eu me sinto eu mesma. O celular de Graça vibrou. Uma mensagem de Philip Sterling. Decreto final de divórcio saiu. É oficial. Você está livre. Livre. Uma palavra tão simples, uma realidade tão complicada. Ela estava livre de Bruno, livre de se esconder, livre do sufocante compromisso de fingir ser quem não era. Mas ela também estava ligada, linda e permanentemente ligada, a esta pequena humana dormindo em seu peito, a fundação que sua mãe havia construído, a responsabilidade de usar seus recursos com sabedoria. Liberdade e responsabilidade não são opostos, são parceiros. Graça digitou de volta. Obrigada por tudo, Felipe. Ela olhou para Eleonor. O bebê estava acordando. Sua avó costumava dizer que a verdade importa menos que o momento certo, Graça disse à filha. Mas eu acho que a autenticidade importa acima de tudo. Ser plenamente conhecido, ser plenamente você mesma. Essa é a verdadeira verdade.